Hoje nós estamos aí em mais um assunto sobre descomplicando o emagrecimento. Eu quero te ajudar a conseguir aí eliminar os quilos que tanto te incomodam através de uma alimentação saudável. Então, se você quer descomplicar o seu emagrecimento, eliminar peso, fica comigo aqui na live até o final que eu vou tirar as dúvidas aí de vocês no final. E quem for entrando, não se esqueça de compartilhar, né? Clica aqui na setinha, convida aí 1, 2, 3 amigas que querem emagrecer com saúde. Essa live com certeza vai ajudar a vida delas, ok? Nós vamos falar sobre quais são os alimentos que podem potencializar o seu emagrecimento. Então, tem alguns alimentos específicos que a gente consegue incluir na nossa rotina, que aceleram o nosso metabolismo, que ajudam a gente a ingerir mais nutrientes. Então, esse é o assunto da live de hoje, ok? A Ivanilde aí de Curitiba, seja bem-vinda, Ivanilde. Vamos lá, gente. Primeira coisa, quais são esses alimentos que potencializam o nosso emagrecimento? Primeiro, alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios. O que são esses alimentos, Nutra? Eu não estou entendendo nada dessas palavras difíceis. Esses alimentos ricos em antioxidantes e ricos em anti-inflamatórios, eles têm compostos bioativos que vão atuar ali de forma antioxidante, ou seja, combatendo radicais livres, combatendo o envelhecimento da pele, das células, do nosso corpo no geral. Por isso que às vezes a gente fala, come tal fruta, laranja, pêssego para a pele, né? Porque, gente, as frutas são alimentos ricos em antioxidantes. Alguns alimentos também têm propriedades anti-inflamatórias, como por exemplo o açafrão, espirulina, clorela, alimentos que têm pigmentação mais forte, são alimentos que têm ali um composto anti-inflamatório, agindo de forma ali a combater a inflamação. O que acontece? Por que esses alimentos são importantes no processo de emagrecimento? Vamos pensar numa pessoa que está acima do peso, tá? Tá ali com 80, 90 quilos, está acima do peso, está classificada com obesidade, precisa emagrecer. Esse estado de obesidade gera uma inflamação, tá? Então, o estado de obesidade é um estado inflamatório. Consequentemente, através da nossa alimentação, nós precisamos ingerir alimentos compostos anti-inflamatórios. Por isso que esses alimentos são extremamente importantes no processo de emagrecimento, ok? Outro grupo de alimentos que é muito importante, que faz toda a diferença no processo de emagrecimento, são as fibras, tá? Então, alimentos ricos em fibras, eles vão dar mais saciedade. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí, mas só dando um spoiler para vocês, eles dão mais saciedade, eles vão te ajudar ali a regular os hormônios ali de saciedade, de fome. Porque, gente, quando a gente está no estado de excesso de peso, excesso de gordura corporal, o nosso organismo ele tende a ter essas oscilações nos hormônios que regulam a fome e a saciedade. Por isso que às vezes você demora para se adaptar com o seu plano alimentar, para se adaptar com uma nova dieta, sente que está sentindo mais fome. Por quê, gente? Você está com excesso de gordura corporal, esse excesso vai fazer essas alterações aí nos hormônios de fome e de saciedade, tá? Outro grupo de alimentos que eu considero muito importante para vocês que querem emagrecer são as proteínas. Muitas pessoas têm resistência em consumir proteínas em todas as refeições, mas as proteínas, elas têm um efeito térmico do alimento. O que é isso? O que é um efeito térmico do alimento? Esse efeito térmico faz com que nós gastamos mais calorias, tá? Então, vamos supor ali que eu ingeri 30 gramas de proteína em mais ou menos 100 gramas de peito de frango. Consumi aquela proteína, tá? Do tempo que ela passar pela minha boca, para ela passar pelo esôfago, estômago, chegar no intestino, ela tem um gasto a mais de calorias do que se eu consumisse, por exemplo, carboidratos. Entendem? Então, ela tem esse efeito térmico do alimento. Então, é muito importante que a gente esteja com as proteínas da nossa alimentação alinhadas, ok? O que acontece? Muitas pessoas confundem aí a ingestão desses alimentos com shake, com cápsula detox, com pozinho. Gente, shakes, eles não trazem nenhum benefício para o nosso organismo.
Eu, como nutricionista, eu não entendo qual que é a lógica de você substituir um prato de comida, uma refeição rica em nutrientes, onde você vai mastigar, a mastigação vai te auxiliar na saciedade, você vai estar se saciando, você vai ter o prazer de comer. Eu não entendo como que uma pessoa consegue trocar um prato de comida por um shake, que é totalmente artificial, né? Os compostos ali do shake são artificiais. Por exemplo, se a gente tem vitamina C no limão, vocês acham que é melhor a gente consumir o limão, uma água com limão, um suco de limão, temperar a salada com limão, ou consumir um shake que tenha vitamina C também, mas é totalmente artificial? Não é aquela vitamina C proveniente do alimento. Entende? Então é muito importante que a gente saiba fazer boas escolhas, saiba que o caminho correto é a gente preferir comida de verdade para ter essa nutrição para o nosso corpo. Isso é muito importante, tá? Então vamos continuar aqui, tá? Vamos falar sobre por que nós devemos incluir esse grupo de alimentos, esses alimentos que têm o poder aí de combater a obesidade. Por que que a gente deve incluir esses alimentos? Primeiro, por conta do excesso de gordura. A gente já falou que o excesso de gordura é um estado de inflamação. Então é de extrema importância que você inclua aí esses compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. E mais uma vez vou reforçar, não é tomar cápsula multivitamínica, não é ingerir um shake que tem vitaminas, não. Você tem que ingerir essas vitaminas através da sua alimentação, primeiramente. Caso seja necessário, a gente pode usar um suplemento manipulado. Nas consultas eu costumo passar manipulado para quem precisa, mas a prioridade é você ter uma alimentação baseada em comida de verdade, ok? Outra questão, manutenção da massa magra. Nós falamos sobre as proteínas, o quanto elas são importantes para manter o nosso metabolismo acelerado. É muito importante que você também consuma as proteínas, que elas vão dar mais saciedade e também vão fazer a manutenção da massa magra. O que que acontece? Nutri, eu estou emagrecendo, mas eu estou ficando flácida. Eu aposto que você está consumindo pouca proteína, tá? É muito comum a gente observar, pegar aqui no consultório ou nos grupos de emagrecimento, as meninas consomem muita pouca proteína. Às vezes consomem só no almoço, nem no jantar consomem biscoito ou algo assim. E as proteínas, elas são extremamente importantes. A partir de uma certa idade, quem aí tem mais de 30 anos? Coloca só assim, eu tenho mais de 30 anos. A partir de uma certa idade, a gente começa a ter a tendência de perder mais massa magra. Então, a gente vai começar perdendo massa magra. Essa perda de massa magra, gente, impacta na nossa saúde, impacta na nossa aparência, na nossa composição corporal. Então, ter músculos, não tô falando de ficar musculosa, não tô falando de virar Graciane Barbosa, tá? Mas ter músculos é ter mais saúde. O músculo, gente, para ele se manter ali no seu corpo, ele gasta calorias, ele precisa de proteínas, ele precisa de carboidratos, de gorduras, mas é fundamental que você tenha essa ingestão adequada de proteínas. Nutri, onde estão as proteínas? Ovos, frango, carne, peixes, carne suína, queijo, leite, derivados, leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, soja. Então, nós temos aí uma diversidade de opções de proteínas que vocês podem incluir em todas as refeições, ok? Alguma dúvida até aqui? Quem for tendo dúvidas pode ir deixando nos comentários que a gente vai respondendo de acordo com o assunto, tá, gente? De acordo com o assunto da live. Outra questão, né? É a questão das fibras. Gente, fibras a gente tem que incluir em toda a refeição. Tentar incluir, pelo menos. Então, por exemplo, o café da manhã você pode incluir frutas, você pode incluir aveia, semente tem um teor legal de fibras. No almoço, folhas. Gente, se você está no processo de emagrecimento, tenta ali fazer um pratinho de folhas antes do seu almoço, antes do seu jantar. Porque o nosso cérebro, ele demora cerca de 20 minutos para sinalizar a saciedade. Então, em quanto tempo vocês realizam as refeições de vocês? Aí, comenta aí pra mim nos comentários. Comenta aí pra mim nos comentários, ficou bom, né? Ficou dúbio, mas escreve aí pra mim nos comentários. Em quanto tempo vocês realizam as refeições? Um prato de comida, por exemplo, você demora mais de 10 minutos, 15, 20? Você come em frente ao celular? Isso é muito importante que a gente observe, tá? Porque, gente,
Nós precisamos trabalhar a mastigação, mastigar bem os alimentos para ter mais saciedade, já que o nosso cérebro demora 20 minutos para sinalizar essa saciedade, né? Ó, a Silva tá falando como rápido. Gente, é muito importante. A digestão começa na boca. Então, se você não mastiga direito os alimentos, a sua digestão ela vai ficar comprometida. Então, é muito importante que vocês comecem a prestar atenção nessa questão, tá? Então, por que eu trouxe nessa live aqui para vocês? Que eu quero que vocês consigam emagrecer de forma saudável, sem sofrimento, né? Com alimentos de baixo custo, alimentos que vocês conseguem encontrar em qualquer mercado. Não são alimentos mirabolantes que vocês têm que se desdobrar em vários mercados para achar. Não, gente, são alimentos do dia a dia, comida de verdade, tá? Então, vamos lá. Quem tá gostando da live, não esquece de clicar na setinha aqui embaixo e convidar duas amigas. Convida duas amigas que gostariam de participar dessa live também. Se elas não conseguirem assistir agora, de repente elas conseguem assistir depois, tá? Então vamos lá. As vantagens de usar esses alimentos que eu falei aqui pra vocês, alimentos ricos em antioxidantes, alimentos ricos em anti-inflamatórios, em fibras, em proteínas, é que eles são de fácil acesso. Os compostos bioativos, eles estão concentrados nesses alimentos. Então, é diferente sim você consumir um shake do que você consumir uma fruta, tá? A gente tem uma concentração maior desses compostos bioativos que vão agir no nosso organismo, na nossa saúde, nos alimentos in natura, tá? Do que nos shakes, por exemplo. Além disso, nós temos as frutas, os alimentos da época, né? Que normalmente eles têm uma concentração melhor de vitaminas e minerais, então é muito importante que a gente se atente a todos esses detalhes. Além disso, os alimentos da época, eles estão mais baratos no mercado. Eles são encontrados mais facilmente, porque eles são produzidos em larga escala em determinadas épocas do ano, tá? Fora isso, gente, outra questão muito importante é que para conseguirmos emagrecer com saúde, para a gente conseguir emagrecer, além de todas as coisas que eu trago aqui para vocês no meu perfil, do funcionamento intestinal, da dieta alinhada, tudo certinho, a gente precisa pensar em nutrir o nosso corpo. Nós temos que ter essa nutrição antes de qualquer coisa. Antes de pensar em emagrecer, pense em nutrir o seu corpo. Nutrir como? Com vitaminas, minerais, fibras, proteínas, carboidratos, gorduras, com uma alimentação baseada em comida de verdade. Porque, gente, se você tiver uma deficiência de algum nutriente, por exemplo, se eu tenho deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, deficiência de ferro, de repente eu tenho uma anemia, isso vai comprometer o seu emagrecimento, você vai fazer tudo certinho e você vai perceber ali que não tá tendo muitos resultados como você gostaria. Por isso que é muito importante que você coloque em prática, tá? Que você coloque em prática essa questão da nutrição. Pense em nutrir o seu corpo antes de qualquer coisa, tá? Outra questão muito importante, melhora do funcionamento intestinal. Se você opta por ingerir esses alimentos que são ricos em compostos bioativos, principalmente os ricos em fibras, você vai ter a melhora do seu funcionamento intestinal. Não é normal você não ficar sem ir no banheiro um dia sim, um dia não. Não, normal é que nós conseguimos ir ao banheiro todos os dias, tá? Outra questão muito importante, o consumo de proteínas, que são aí os alimentos que eu passei para vocês, que estão nesse grupo que potencializa o emagrecimento, eles melhoram a composição corporal, tá? O consumo de proteína ajuda na melhora da composição corporal. Então, para evitar a flacidez, evitar emagrecer perdendo muita massa magra, é importante incluir as proteínas. Eu vou repetir aqui para vocês, porque às vezes tem gente que entrou agora, então é muito importante que vocês incluam essas proteínas em todas as refeições, tá? E fora isso, saúde no geral, né, gente? Disposição, humor, né? Quem aí se sente cansado, tem gente que já acorda cansada, isso não é normal. Você tem que ter uma alimentação que te dê essa energia, que tenha essa disposição para você no seu dia a dia. Ok? Tá, mas onde que eu percebo que as pessoas mais erram, tá? Onde as pessoas mais erram é nas combinações. Muitas pessoas não sabem fazer combinações corretas, não tem organização na cozinha, não conseguem ali, né, se planejar, ter um plano alimentar para se planejar, para fazer uma alimentação adequada, uma alimentação nutritiva que vai trazer esses nutrientes. Por isso que é muito importante, gente, que vocês
tenham, né, essa consciência, coloquem em prática, coloquem no papel tudo que vocês têm dificuldade. Ah, eu tenho dificuldade em incluir frutas. Se você já sabe disso, coloque o horário que você vai consumir essa fruta. Ah, eu tenho dificuldade em incluir proteínas, eu não gosto. Busque outras alternativas fora aquela proteína que você não gosta, tá? Dentro do meu grupo de emagrecimento, gente, eu ensino tudo isso para vocês. Vocês têm a lista de compras, vocês têm ali acesso a um planner de alimentação com exemplos de refeições que vocês podem consumir em cada refeição do dia, tá? Vocês têm ali uma lista de alimentos de substituição, onde você consegue ver a porção de cada alimento, né, a quantidade. Então, é importante que vocês tenham essa organização, ok? Por onde começar, Nutri? Como que eu começo, né? Você falou sobre os alimentos, mas como que eu começo aí a incluir, a colocar esses hábitos na minha vida? Eu vou dar algumas dicas aqui pra vocês, tá? Primeira coisa, anotem, tá? Pegue o papel e a caneta e anote. Coloque proteínas, inclua proteínas em todas as refeições. Então, você vai fazer, por exemplo, o café da manhã. Comece o seu café da manhã, comece a sua primeira refeição do dia com uma boa fonte de proteínas. Por exemplo, pode ser ovos mexidos, pode ser frango, mas não combina muito no café da manhã, tem pessoas que não gostam, então eu sempre sugiro ovos, pode ser um queijo branco, um queijo Minas Frescal, tá? Vocês também devem incluir nessa primeira refeição, que é o café da manhã, alimentos fontes de antioxidantes. Então, frutas, principalmente frutas com pigmentação mais forte, por exemplo, uma manga, mamão, uva, ameixa. Essas frutas, elas têm compostos bioativos, compostos antioxidantes, anti-inflamatórios bem concentrados. Então, é importante que vocês incluam essas frutas também no café da manhã. De repente, vocês podem utilizar como fonte de carboidratos ali no café da manhã as frutas, tá? Então, é uma excelente alternativa. Fibras também podem ser incluídas no café da manhã, podem e devem. Se você sofre com aquela fome no finalzinho da tarde, ou se você sente que ali depois de 1 hora do café da manhã você está com o estômago roncando, falta fibras no seu café da manhã, falta proteínas. Então, inclua no café da manhã as proteínas, as fontes de antioxidantes e também as fibras. Onde estão presentes as fibras? Frutas, legumes, verduras, sementes, então semente de chia, semente de linhaça. Você também consegue encontrar um pouco de fibras e de proteínas nas oleaginosas, que também são fontes de gorduras boas, então castanhas, pasta de amendoim, tá? Esses alimentos aí são ricos nesses nutrientes. Fora isso, gente, eu gostaria de passar uma regra aí pra vocês, que eu costumo passar para alguns pacientes, que é muito legal, tá? Anotem também. Essa regra é a regra de 3. Numa lista de 4 alimentos, de 4 grupos de alimentos, que são as proteínas, as gorduras, as verduras e legumes juntos e as frutas, em toda refeição você tem que seguir a regra de 3, que é inclua pelo menos 3 desses. Então, por exemplo, você vai incluir as proteínas, as frutas e as gorduras. Então, por exemplo, você pode colocar ali o iogurte, que é a proteína, a fruta, por exemplo, o morango, que vai ser uma fonte de antioxidante também, e a gordura, por exemplo, vou colocar um pouquinho de semente de chia, vou colocar um pouquinho de castanha. Vejam, né, que essa regra de 3 é fácil de seguir para quem está começando, né? Então, sempre prefira ali, né, seguir 3 alimentos dessa lista de 4, tá? Vou repetir aqui para vocês. Esses 4 alimentos são as fontes de as frutas, as verduras e legumes, as gorduras e as proteínas, ok? Então, vamos continuar. Nutri, como que eu incluo esses alimentos que potencializam o emagrecimento? Primeira coisa, organização. Organize a sua rotina alimentar. Dentro do meu grupo de emagrecimento, mais uma vez, vou relembrar vocês que as inscrições estão abertas. Não é somente emagrecimento, tá? Não é somente um grupo. Você consegue ter, né, essa direção para você conseguir se organizar e colocar em prática. Ir ao mercado com uma lista de compras, comprar somente o necessário, evitar gastos desnecessários, evitar comprar o que você não precisa, ou comprar porque você está com fome, foi no mercado com fome. Não. Tenha essa organização alimentar. Vá ao mercado com lista de compras. Organize a sua semana. Tenha um planner de alimentação escrito quais são as refeições que você vai fazer naquela semana, quais são as preparações. Deixe, né, ali um meal prep, que seria, né, um pré-preparo dos alimentos. De repente você pode preparar, congelar os alimentos. Você pode deixar tudo picadinho na geladeira.
Tudo isso para facilitar a sua rotina e incluir esses alimentos que vão facilitar o processo de emagrecimento, tá? Prefira os alimentos da época, também é muito importante. Eu já falei no comecinho da live, mas os alimentos da época, eles têm mais nutrientes, mais compostos bioativos, maior concentração de vitaminas, de minerais, eles também são ricos em fibras. Então, cada mês do ano nós temos aí os alimentos da época. Então, por exemplo, nesse mês de janeiro nós temos o abacaxi, maracujá, mamão, pêssego, nectarina, couve, salsa, abóbora, abobrinha, beterraba. Esses são apenas alguns alimentos que são aí da época do mês de janeiro. Todo mês a gente tem uma alteração, tá? E vai depender também um pouquinho de região para região. Esses alimentos da época, eles também costumam estar mais em conta. Então, você economiza no seu bolso e você ganha mais saúde, ok? Outra coisa, Nutri, eu não consigo consumir frutas em todas as refeições. Eu não tenho hábito, eu não tô começando agora, o que eu posso fazer? Você pode começar incluindo em outras preparações, por exemplo, em sucos. De repente, você não consegue comer de jeito nenhum a couve folha, mas você consegue incluir num suco verde, num suco de vegetais, essa couve. É uma excelente alternativa, uma excelente opção, tá? Dentro do grupo de emagrecimento, na primeira semana, a gente trabalha com o protocolo detox da Nutri. Nesse protocolo detox, eu ofereço mais de 50 opções de bebidas detox que auxiliam aí no processo de emagrecimento, tá? Então, eu ensino vocês a incluírem esses alimentos, esses compostos bioativos aí durante o processo de emagrecimento e durante esse protocolo detox. Outra coisa, gente, eu vou estar finalizando depois dessa live e eu vou fornecer para vocês uma lista de alimentos que tem esses compostos bioativos, antioxidantes, fibras e proteínas, tá? Eu vou fornecer lá no meu Telegram, eu vou deixar o link nos stories depois, vocês entram no meu canal no Telegram, tenham acesso a esse material, tá? E, mais importante, se você continuou comigo aqui até agora, o importante é que você coloque em prática. Não adianta você escutar e depois não fazer nada do que a Nutri falou, tá? É importante que você coloque em prática. Comece aí colocando em prática a questão da proteína, da fibra, dos compostos bioativos. Baixe a lista de alimentos lá no Telegram, coloca aí na sua casa para você conseguir ter, né, essa organização alimentar. Lembrando que as inscrições para o meu grupo de emagrecimento continuam abertas. A nossa próxima turma começa dia 24 de janeiro, tá? Então, se você quer garantir a sua vaga, acesse o link no meu perfil, elimine até 4 quilos em 15 dias aí com as estratégias do grupo, com todo o meu suporte durante esses 15 dias, beleza? Agora eu vou abrir para dúvidas. Quem tiver dúvidas pode deixar aqui nos comentários, que eu vou estar respondendo dúvidas. Deixa eu ver se já tem alguma dúvida aqui. Vamos ver. Purê de batata e arroz, os dois têm açúcar do mesmo jeito? Gente, não é que o purê de batata e o arroz têm açúcar, tá? É que quando nós consumimos, eles se convertem em glicose, tá? Eles vão ali ser convertidos dentro do nosso organismo. Por isso que é muito importante, né, que a gente consuma a quantidade adequada, a porção do tamanho adequado, ok? Então, se a gente consumir da forma adequada, não tem problema, mas ambos são fontes de carboidratos que, se consumidos em excesso, podem virar ali um excesso no nosso corpo, que consequentemente vai virar gordura, ok? Bom, acho que não tem nenhuma dúvida, até mesmo por conta do horário, né? Eu vou fechar aqui a live, essa live vai ficar salva. Se você não conseguiu assistir a live toda, volta desde o começo, assiste a live, coloque em prática, que é muito importante, tá? A Eloá tá falando, gostaria de dicas para adoçantes, o que pode ser usado. Adoçantes tem vários posts já no meu perfil, tá? Mas os melhores são os naturais, 100% natural. Então, xilitol, eritritol, estévia, todos que terminam com ol, e estévia também é interessante a gente incluir, mas sempre tentando reduzir, tá? Na próxima semana teremos mais live, então eu vou informando vocês aí através do meu Insta, beleza?